noite! Estamos começando o nosso Câmara Entrevista. E hoje a gente vai falar sobre duas grandes mães, já que domingo comemoramos o Dia das Mães. E aqui ao meu lado, então, dois filhos de vereadoras. A Jennifer, que é filha da vereadora Clarice Moraes, e o Camilo, que é filho da Enis Candolara. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Meu nome é Jennifer, então sou filho da Clarice, vereadora. Tenho 19 anos e estou acabando o ensino médio e trabalhando. Eu sou o Camilo, filho da Enis Candolara, tenho 37 anos, moro em Londrina, onde trabalho como professor na Universidade Estadual de Londrina, no curso de Artes Cênicas. E quem são as mães de vocês? Como vocês as veem? Na verdade, a minha mãe sempre foi voltada ao público, então, para mim, ela sempre foi batalhadora, guerreira e, sei lá, mas eu tenho muito orgulho dela e me espelho muito nela para seguir, na verdade, e ser como ela, né? E como mãe, como ela é? É maravilhosa, nem tenho o que dizer, ela sempre que ela pode dar atenção e faz o papel dela como toda mãe deve fazer, ela consegue cumprir o papel dela como mãe e como vereadora. Sempre te ajuda? Sempre, bastante. É minha melhor amiga. E a sua mãe, Camilo? Falar sobre a minha mãe é difícil de elaborar um pouco, porque eu acho que a maior característica dela para mim sempre foi a capacidade de se reinventar. Eu sempre vendo a minha mãe fazendo muitas coisas muito diferentes em diferentes períodos. Então, minha mãe inicialmente professora, minha mãe trabalhando em administração escolar, na Secretaria de Educação e Cultura, minha mãe trabalhando no comércio, minha mãe tendo uma habilidade de criar novas vidas a cada período da vida dela, que para mim é a característica dela que sempre mais me admirou e mais também me chama a atenção nela como pessoa, a capacidade a cada período da vida dela ser uma mulher diferente, criar uma vida nova, se reinventar, e acho isso muito bonito no que ela faz, na pessoa que ela é. E essa relação então com a sua mãe? Sempre foi muito tranquila, sempre foi muito feliz. Há muito tempo eu não moro mais aqui, né, já há muitos anos, inicialmente estudante em Santa Maria, depois trabalhando em Londrina, mas sempre foi uma relação muito próxima, né? Mesmo nos períodos de trabalho mais intensos, ela que também é uma pessoa que trabalha muito intensamente, nunca foi uma relação que se distanciou, sempre a sentir muito próxima de mim. Sempre teve a ajuda e o apoio dela? Sim, sem dúvida. E elas são um exemplo para vocês? Com certeza. Eu nem tenho palavras para explicar, mas tudo que ela faz, sabe, realmente pensando nos outros, sabe? Ela sempre teve isso de ajudar os outros, não conseguir dizer a palavra não, sempre querendo fazer o bem para todo mundo e também se preocupando com ela e com a família, né? Nunca deixando nada a desejar. Acho que, sem dúvida, principalmente nisso de não se acomodar em algo que não entender que aquilo que está fazendo é uma condenação, é algo que vai ter que fazer necessariamente pelo resto da sua vida, é a capacidade de criar maneiras de viver, a capacidade, uma característica eu acho da minha mãe, essa capacidade de também pensar muito nos outros, para quem ela está fazendo as coisas que ela faz, isso também é uma coisa que eu admiro muito nela. E a Jennifer, você pensa em seguir os passos da sua mãe, sendo uma mulher e representante da comunidade? Na verdade não, acho que esse papel fica para ela, porque que nem eu disse, ela sempre foi assim, sempre quis ajudar o próximo e agora, mais do que nunca também, eu dou apoio com certeza, ajudei ela em campanha, ajudei ela em tudo, sempre que ela precisa de mim eu estou do lado dela e vice-versa, né? Ela também me apoia, mas esse papel vou deixar para ela. E você, Camilo, já pensou em ter entrado para a política? Não, eu no período da universidade participei muito do movimento estudantil. Dá para imaginar também que
numa linha ideológica bastante diferente da que a minha mãe, da esfera política que minha mãe atua atualmente. E isso foi também uma coisa muito, muito boa, muito legal, embora a gente tivesse diferenças partidárias, ideológicas, sempre teve uma conversa em relação à política muito tranquila. Em casa, uma discussão em relação a esses temas muito interessante. Mas, embora tenha feito bastante movimento estudantil na época da universidade, nunca pensei em seguir isso como uma proposta de vida, como um caminho de vida. Minha área é outra. E elas cobram a participação política de vocês? Participação política como compromisso político, eu acho que nem foi necessário ela cobrar, porque para mim também sempre foi um entendimento de que qualquer atitude é necessariamente política, mesmo que ela não seja partidária, mesmo que ela não seja vinculada a qualquer tipo de organização institucional, qualquer atitude nossa é necessariamente política em qualquer contexto, e isso tem que ser, de alguma forma, consciente. Então, acho que por esses caminhos de uma discussão política em casa, sim. Como uma cobrança de uma parte de um engajamento em qualquer tipo de organização política, não, nunca houve. E a vereadora Clarice? Mesmo usando as mesmas palavras, né? Ela nunca me cobrou nada, assim, de ter participação, tu vai, não vai, entende? Mas em casa a gente conversa, se ela precisa de alguma coisa a gente tem uma discussãozinha em termos de política para também se entender, para nós poder ajudar ela nos momentos mais difíceis. E quando a gente pode, a gente acompanha, que nem nas sessões. Quando a gente pode, a gente vai no lugar que ela vai para acompanhar ela, para ela se sentir até mais segura, que agora, como é a primeira vez dela, a gente acho que tendo a família do lado já é mais um incentivo para ela se sentir mais segura do que ela está fazendo. Do que ela está fazendo, realmente. É importante para você estar participando, estar sabendo o que está acontecendo, acompanhando o trabalho da sua mãe? Com certeza é, até porque quando eu ia com ela nas casas dos eleitores, digamos, né, eu via assim como ela se sentia bem. Então, eu acho que é uma coisa boa, sabe, ela se... São pessoas que nos representam. Uhum. É um pouco da necessidade também de ter essa representatividade mais próxima e que essa discussão que a gente está falando aqui de política seja efetivamente uma coisa cotidiana, porque parece cada vez mais que isso é distante e que se vincula só a uma série de questões de interesse. E cada vez mais parece que a gente não consegue interferir em nada para conseguir mudar um jogo de poder e de interesse que é muito distante da gente. Então, acho que também essa proximidade de entender que, de alguma forma, ainda é possível interferir em algum tipo de decisão e que não está tudo perdido, como às vezes parece que está, que é possível pensar em alguma transformação. Acho que também é uma coisa que essa proximidade com o exercício da política das nossas mães talvez nos dê uma esperancinha de que nem tudo está tão corrompido e tão impossível de mudar assim, que não permita que a gente pense possibilidades de ações políticas. Ou seja, quando elas entraram para a política, mudou um pouco a visão de vocês sobre esse assunto? Sim, nessa perspectiva de pensar a possibilidade de uma ação mais direta, sim. Para você também? Também, com certeza, até porque não é tudo aquilo que falam que só existe corrupção, essas coisas, a gente vê o outro lado da política. Elas conseguem nos mostrar, eu acho, né, que a política sim tem o seu lado bom, como tem seu lado não tão bom, tem o seu lado bom sim, que é com elas ali exercendo o papel de vereadora, né. E vocês têm amigos da idade de vocês. É muito diferente a vida de um filho de uma vereadora para os outros? Eu acho que não, mas daí tu chega no lugar e diz, mas tu é filha de vereadora, não sei o quê. Digo, pra mim não muda, sabe? Porque eu acho que é uma profissão qualquer, só que é mais voltada para o público, para ajudar os outros. Mas não vejo diferença. Até, quem sabe, tem mães vereadoras que dêem mais atenção para os seus filhos do que qualquer outra mãe que tem um outro emprego que não consegue dar tanta atenção que o filho necessita, né? Mas
Mas só essas brincadeirinhas mesmo dele. Tua mãe é vereadora. Mas senão, não, tranquilo, sim. Dá pra encarar. Eu não difícil responder porque eu há muito tempo não vivo o cotidiano da casa da minha mãe, né? Estou muito tempo distante também aqui de Erechim, então para mim continua sendo, não teve grandes alterações, né, na maneira como me relaciono com a minha mãe ou como entendo essa relação. E como é ser filho então de vereadora para vocês? É uma honra, com certeza, porque como eu já venho falando desde o começo, né, mas o papel que minha mãe faz, ajudando os outros, a preocupação que ela tem em ajudar o próximo, em ver que o outro tá bem, isso acho que te motiva também, sabe, te incentiva a tu viver tua vida, correr atrás mais, dar mais valor pra tua vida e ter orgulho de ter a nossa mãe vereadora, né. Acho que com certeza é um orgulho imenso. Para você também, Camilo? Sim, claro que sim. Eu acho que o que eu percebo é também um pouco que eu falava no início, essa mesma a maneira como minha mãe se preocupou com as outras pessoas em outras atividades da vida dela é o que eu vejo ela fazer também como vereadora. Então, quando eu estou aqui em Erechim e saio com ela para saber as pessoas, como as pessoas valorizam o que ela faz e também o fato das pessoas se aproximarem e não só solicitarem coisas, mas, enfim, perceber que as pessoas entendem, a veem como um canal possível para melhorar suas vidas ou para melhorar também a vida da cidade, a vida da comunidade. Então, perceber o valor que as pessoas dão também para o que ela está fazendo, embora eu não acompanhe isso tão de perto como eu disse, nas poucas vezes em que eu estou aqui é muito perceptível para mim a valorização que se dá ao trabalho dessas pessoas. Estou falando da minha mãe porque é com quem eu convivo, mas imagino que para ti também seja a mesma coisa, essa percepção de como para a comunidade eles têm um papel muito significativo e, de certa maneira, muito eficaz nesse sentido de ajudar o outro, de contribuir com o outro, de contribuir com a comunidade. Elas são exemplos para toda a comunidade. Sim, em certa medida, sim. Também exemplo nesse sentido de, quem sabe, são exemplos para outras pessoas, para outras mulheres, de também essa possibilidade de interferir de uma forma um pouco mais ampla na política. Né? Muito bem, vamos para o intervalo? Se você tem alguma dúvida ou sugestão, acesse o nosso perfil no Facebook, TV Câmara Erechim. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Saúde? É bom saber. Como se trata a hanseníase? O tratamento é feito nos centros de saúde e sem internação. Os cuidados não devem ser interrompidos. Eu tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o nosso Câmara Entrevista e estamos falando sobre as mães. Estamos aqui com os dois filhos, a Jennifer, que é filha da vereadora Clarice Moraes, e o Camilo, que é filho da vereadora Enis Candolara. Então, o que mudou na vida de vocês, na relação de vocês, depois que a mãe entrou na política? Na verdade, na relação a gente tenta não mudar muito, né? Mas no tempo que ela ficava em casa antes, com certeza diminuiu. Então, porque antes era sempre em casa, ficava com nós todo o tempo, mas agora também, como a gente já apoiava ela, como ser vereadora era um sonho dela, e agora que ela conseguiu realizar, então a gente apoiou tanto ela antes, na decisão dela, como agora, né? Então a gente tem que saber Se adaptar à ausência dela, mas na ausência dela, daí o nosso pai tenta dar uma intercalada. Sinceramente, não consigo, em relação à nossa relação, não consigo perceber muitas mudanças, até por isso que eu te dizia antes do fato de minha mãe ter sido sempre muito intensa em todas as atividades que ela fazia. Então, o fato de
ela não ser uma pessoa que ficasse muito em casa, em nenhuma das atividades que ela desenvolveu. Nós sempre participávamos de todas, mas sempre foi uma mulher de ação muito intensa nas coisas que fazia. Então, acho que talvez mudar um pouco os temas de conversa, alguns assuntos sobre os quais a gente discute, mas a relação acho que se mantém como era quando ela trabalhava com outras coisas também. Não consigo perceber mudanças muito significativas, não. E a sua família sempre esteve envolvida com a política? Sim, meu pai teve uma ação política intensa em São Valentim, a qual minha mãe também se vinculava. E depois, acho que um tempo houve aí um intervalo em que nenhum dos dois teve uma ação política mais direta, mais vinculada a partido ou mais vinculada a caráter mais, enfim, institucionalizado, mas depois de um tempo minha mãe resolveu ingressar na vida pública. E isso mexia na rotina de vocês? Sim, desde sempre. Eu tenho camisetinhas que meu pai me levava com 1 ano de idade para comício. Então, acho que desde sempre, de alguma maneira, esteve presente na vida da família, assim, no cotidiano da família e mesmo a discussão, essas discussões que surgiam, porque, enfim, daquela camisetinha que tinha lá, eu não gosto muito de vê-la hoje, não, ele gosta, mas o tipo de discussão que surge daí é muito tranquilo e é um debate político dentro da casa que é interessante também. E na sua vida, Stephanie, a política sempre esteve presente ou começou faz pouco? Não, na verdade, nunca tivemos tanta relação assim com a política, mas como eu disse antes, a minha mãe sempre teve o sonho de ser vereadora. Então ela começou a correr atrás disso, se envolver, correr atrás mais para também se entrar dentro do assunto, né? Então foi agora, assim, no começo, até porque para nós é uma experiência nova, né? A gente nunca teve nenhum parentesco assim de político. Ela é a nossa primeira vereadora assim que entrou mesmo. E vocês sempre apoiaram, então, a decisão delas de entrar para a política? Sim, desde o começo, porque ela, no momento que faz uns anos já, então, que ela tinha esse sonho. E ela botou na cabeça e não tinha como tirar, né? Então, ela veio falar com nós, ela pediu nossa opinião, claro, e a gente disse, não, nós vamos te apoiar, e apoiamos, como a gente viu como ela já tinha contato com a população, ela viu que era isso que ela queria, daí ela entrou na segurança, daí trabalhou na defesa civil também. Isso cada vez mais acho que incentivou ela a correr atrás do sonho dela. Então a gente sempre apoiou e estamos apoiando até hoje. E entendendo, claro, né? Não posso dizer exatamente mesmo, assim, de início sim, inicialmente sim. Nessa última eleição, por exemplo, não. Eu entendia que não era que era o momento de ela talvez descansar, começar a fazer outras coisas, aproveitar de forma mais tranquila a vida dela. Enfim, o trabalho aqui é um trabalho, na vereança, é um trabalho extremamente intenso, que exige muita energia, que exige muita dedicação. Eu entendia que que talvez não fosse a opção mais feliz nesse momento, mas também compreendi que para ela era não só uma inquietação, como algo que ela entendia que ela devia ainda fazer, né? Que para ela se vincula uma ideia de compromisso, um trabalho que ainda precisava ser feito, que ela entendia que precisava ser feito. Então, ok, mas inicialmente para mim eu entendia que seria um momento de pensar em outras coisas, pensar em viajar, descansar, outras E em toda essa trajetória das mães de vocês, teve um momento que mais marcou? Não sei te dizer assim, mas porque para mim é uma nova experiência, né? Acho que ele tem mais anos assim que tem o teu pai também, a tua mãe, né? Mas para nós não, assim, mais acho que quando a gente ia fazer as visitas e tal, que a gente
vi as pessoas recepcionando bem, sabe? Mesmo ela sendo nova, mas não tem assim uma coisa que realmente marcou, mais pela recepção dos outros e vendo que ela estava certa da decisão dela, né? Também específico, apontar algum fato específico para mim fica difícil pela distância, por eu não ter a carreira política da minha mãe especificamente, eu acompanhei muito de longe, né? Muito sempre por informação, pelo fato de eu não estar aqui nesses anos. Mas sem dúvida, assim, o que mesmo ela falando, já sabendo que me surpreendia, era sempre também essa capacidade de se transformar mesmo dentro da política, de atuar como vereadora, de atuar como secretária de educação, de também se vincular em outra eleição, colocando-se à disposição como vice, essas mudanças constantes que eu via também na trajetória política delas, capacidade de lidar com o que se apresenta e de dentro disso conseguir tirar o melhor, atuar da melhor maneira possível naquilo que está colocado. E as mães de vocês, elas seguem uma bandeira, digamos, elas trabalham mais para que área dentro desse trabalho de vereadora? Na verdade, a minha mãe não tem uma área assim, né? Ela até trabalhou na segurança, como eu disse antes, na Defesa Civil, como voluntária, mas o que ela sempre quer mesmo é ajudar o próximo, sabe? Não tem uma bandeira assim que ela quer a dela, mas é ajudar sempre o que ela pode fazer pela outra pessoa, ela vai lá e faz. Não deixando de se preocupar com ela, mas principalmente com os outros, família, enfim, todo mundo, né? Ela tenta abraçar o mundo, digamos assim. Tenta fazer tudo por todo mundo. A minha mãe, o trabalho sempre se vinculou destacadamente à educação e à cultura, né? Tendo vindo da atuação dela como professora e depois como produtora cultural, como agente cultural. E eu percebo agora também, conversando com ela e vendo o que ela vem fazendo, que também nesses últimos anos tem, de forma bem clara, se voltado ao trabalho com idosos, com a terceira idade, a um olhar delicado também às necessidades dessa parte da população. Mas eu acho que, evidentemente, é um trabalho voltado à educação, à cultura e ao compromisso social. Percebo dessa maneira, pelo menos. E elas dão conta, então, de ser mãe, esposa, vereadora? Não. E se não dá, ela dá um jeitinho, né? É complicado, é muito evento que tem sessão. Agora, até no começo é complicado, né? Até por ser a primeira vez dela, ela tenta estar presente em tudo para as pessoas até conhecerem ela, né? Mas ela dá conta, sim. Ela dá um jeito e ela divide o que ela pode deixar para ficar com nós, ela deixa. Mas a gente também entende, a gente dá o apoio que ela precisa para ela também não se desmotivar a não deixar a carreira dela, né? O que é muito importante. Com certeza. Sim, acredito que sim, como todos nós conseguimos lidar com todas essas... Não só as mulheres, os homens, todos têm que lidar com isso, de trabalhar e lidar com as questões pessoais, e acho que elas conseguem, sim. E elas vêm pedir conselhos para vocês? Conselhos, não sei, a gente discute coisas. A gente discorda de coisas, a gente discute algumas coisas, alguns temas que também... Às vezes, por exemplo, ela trabalhar com educação, eu também trabalhar com educação e cultura, nós costumamos discutir bastante a respeito de algumas coisas relacionadas a isso. Então, alguns projetos dela que se relacionam mais a essas coisas, sim. Ou, por exemplo, a proximidade com editais, Ministério da Cultura, esses elementos que para mim também fazem parte do meu trabalho. Então, costumamos conversar mais especificamente sobre essas coisas. E a vereadora Clarice? A gente, não que ela venha me pedir conselho, na verdade ela conversa sobre o dia a dia dela, entende? Ela conta o que acontece, essas coisas. Ela, de vez em quando, quando tem que ter alguma atitude, ela pede, será que eu faço, será que não? E como eu peço para ela, então, como eu disse que a gente é melhor amiga, então a gente sempre tenta se ajudar, né? Não só eu e ela, como meu pai também tenta ajudar. Expõe, claro, a gente expõe as nossas
as nossas visões, né, diante do assunto. Assim, agora em projetos também, que nem ele falou, que as nossas opiniões sempre são, acho que, bem importantes para elas decidirem o que, se realmente é certo, né, para elas, para ver se é bom ou não. Muito bem, obrigada pela presença de vocês. E a Câmara de Vereadores deixa aqui, então, os nossos parabéns para todas as mães que estão nos assistindo. E nesses últimos minutinhos aqui, eu gostaria que vocês deixassem um recado para a mãe de vocês. Então, Clarice, eu só quero dizer que eu te amo muito, que você é um exemplo de mãe para mim e que você sempre pode contar comigo. Eu tenho muito orgulho de você e espero que você continue seguindo essa sua carreira como vereadora e ajudando quem você pode. Te amo muito, feliz Dia das Mães. Bom, eu também só agradecer a minha mãe, principalmente por isso que foi o que mais a gente falou aqui, esse exemplo de coragem, de capacidade de se reinventar, de não se acomodar a um entendimento da vida, de ter a coragem de continuamente se recriar. Para mim, esse é o exemplo que a minha mãe me deixa, é isso que eu gostaria muito de agradecer a ela.